Gente, bom dia a todo mundo. Jesus ressuscitou. Estamos acostumados a pensar na ressurreição de Jesus como um fato histórico. De fato, o é. E muitas vezes a gente, por olhar apenas o fato, a gente esquece de olhar os significados que a ressurreição tem para a nossa vida. Se nós percebêssemos a ressurreição como um princípio de vida, e eu vou usar uma palavra que eu precisaria de mais tempo para explicá-la, mas vai lá. Se nós pudéssemos nos apropriar da ressurreição como uma narrativa da nossa vida. Todos nós aqui vivemos sob o poder das narrativas. E uma narrativa é o script da nossa vida. É a maneira como viveram as pessoas que significaram muito para a gente e que influenciam a maneira como a gente vive na vida. Eu até diria para mim, para você, que as narrativas são as determinações que a vida da gente tem, que a gente construiu ou que foram construídas para a gente. Se nós pudéssemos ver a ressurreição de Jesus como uma narrativa, como um princípio de vida, mais do que como um fato que aconteceu na história, como algo que se deu num dia, num tempo, numa geografia, num horário específico, se nós nos apropriássemos da ressurreição como um estilo de vida, o que aconteceria? Que consequências práticas teriam na nossa vida se nós fôssemos pessoas que vivêssemos sob uma narrativa, sob uma cultura da ressurreição? Se todos os dias da nossa vida fôssemos capazes de cultivar esse senso da ressurreição na nossa vida, o que aconteceria conosco? Antes de dizer duas ou três coisas, eu gostaria de lembrar algo para a gente. Jesus morre na sexta-feira. No sábado, ele fica no túmulo. Nesta esteira lógica e cronológica, o sábado é o dia do silêncio. Aqueles que apostaram na morte de Jesus tiveram a sensação de que no sábado foram vitoriosos, porque o sábado parecia significar o fracasso de Deus. Sábado era o silêncio. Sábado era o fato de que aquele que prometia que o reino viria estava lacrado dentro de um túmulo. A pergunta que eu sempre me fiz, e encontrei resposta a ela há muito pouco tempo, foi porque, se Jesus tinha o poder de ressuscitar, por que ele não o fez na sexta-feira? Porque logo ao morrer, segundos depois da morte, ele provou a ressurreição, dizendo que a vida substituiria a morte. Por que esperar até o domingo? Por que deixar acontecer um sábado do silêncio, um sábado da escuridão, e só ressuscitar no domingo? Isso tem a ver com a primeira coisa que acontece na nossa vida quando a gente assume a ressurreição como uma narrativa, como um princípio. Se nós olhássemos para a ressurreição de Jesus e nós a vivêssemos no nosso cotidiano como princípio, a gente iria entender de que a perspectiva de Jesus nunca foi triunfalista. Você sabe o que é triunfalismo? É a tentativa da gente andar o tempo todo como se todas as coisas estivessem bem. E eu sei que a esmagadora maioria de nós, a esmagadora maioria das vezes que a gente vai à igreja, que a gente procura uma religião, que a gente procura um lugar onde a gente se encontra com Deus, a gente faz tudo isso porque a gente quer estar bem. Mas eu tenho algo para dizer para a gente. Caminhar com a ressurreição de Jesus é enfrentar uma vez ou outra um sábado da escuridão. É enfrentar uma vez ou outra um sábado onde o silêncio se abate sobre a nossa vida.
Caminhar com Jesus, caminhar com essa ressurreição, não é viver uma vida onde o triunfo está sempre presente. Caminhar com Jesus é entender que a gente, por mais que Ele cuide, esteja presente, alguns sábados a gente vai atravessar. E a última coisa que eu e você queremos é atravessar sexta e sábado. A nossa espiritualidade é a espiritualidade do domingo da ressurreição, que é a coisa mais legal dessa história, né? A gente olha, mas sábado foi o tempo do silêncio. Sexta foi o tempo da morte. Viver a partir da ressurreição de Jesus Cristo é entender que nem sempre vai ser domingo na nossa vida. Vão ter dias que serão sábados do silêncio, sábados da dor, sábados do vazio. Essa é a primeira coisa que eu queria que a gente entendesse da ressurreição como um princípio. A segunda coisa é que a ressurreição de Jesus, ela ressignifica. E eu acho que isso que é uma coisa, essa é uma palavra que a ressurreição de Jesus parece nos ensinar, que é dar um novo significado a. E é indiscutível que a gente olhar a ressurreição de Jesus é ver a morte com outro significado. A morte, gente, ela é o fracasso da vida. Mas a partir da ressurreição de Jesus, a gente ressignifica os nossos fracassos. E algumas vezes, na minha vida, pessoalmente, e acompanhando a vida de outras pessoas, eu já vi pessoas sucumbirem sob o peso do fracasso. Pessoas que olharam o fracasso e viram ali algo tão traumático que elas nunca foram capazes de se libertar daquele tempo. A ressurreição de Jesus, como princípio de vida, ajuda a gente a entender uma coisa: nenhum fracasso na nossa vida tem a última palavra. Nenhum. Porque se domingo aconteceu, é porque um domingo pode se dar na nossa vida. Outra coisa muito, muito, muito rica que nasce da narrativa da ressurreição é que, sem que nós percebamos, a nossa vida ela vai acontecendo debaixo de sentenças. O que são sentenças? São frases imperativas que a gente ouve desde pequeno e que a gente condiciona para a gente mesmo. E esses condicionamentos, essas sentenças, têm um poder muito forte de determinar a direção da nossa vida. A morte é uma sentença. Eu tenho que, eu dou conta, eu tenho que, me é dito que, eu sou assim, as coisas são assim. E a ressurreição de Jesus, ela tira da gente a pior, a mais forte, a mais pavorosa, a mais poderosa de todas as sentenças. A morte é uma sentença final, da qual ninguém escapa. E ao ressuscitar, Jesus não nega, mas esvazia o poder da morte. E imagina que eu e você pudéssemos viver sob a narrativa da ressurreição. Imagina o quanto ter a certeza de que caminhar com Jesus é ter que enfrentar sextas e sábados, mas nunca morrer sem a esperança de que há o domingo da ressurreição. Há o domingo da ressurreição. E gente, tem um texto na Bíblia que diz: se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa
longe de mim querer corrigir Paulo, mas se ele me permite, eu diria também uma outra coisa. Se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa esperança. Porque a esperança, e nesse sentido, essa presença viva do Cristo que habita no nosso coração, ela enche o nosso coração de esperança. Há dias, há momentos, há situações, há circunstâncias, onde tudo que a gente precisa é esperança. Esperança contra as circunstâncias. Esperança contra tudo aquilo que está posto diante dos nossos olhos. A esperança, eu diria para mim e para você, é uma coisa mágica, que nos ajuda a levantar da cama. Eu até arriscaria dizer que a esperança é um excelente antídoto contra a depressão, contra as tristezas que assumem a nossa vida. A esperança, ela é essa energia, diria espiritual, e que pode se tornar energia psíquica na nossa existência. Energia que vem do fato de que a gente crê, de que Ele está entre nós. Olha que coisa interessante. Pensa comigo uma coisa. Ainda que nada disso fosse verdade, ainda que nada disso de fato tivesse acontecido, olha o poder dessa ideia. Olha o poder dessa ideia. Esta ideia por si só já seria fantástica para estruturar a nossa vida. Meu querido e minha querida, estamos no domingo da ressurreição. Eu queria desejar, no nome do Cristo ressuscitado, eu queria desejar a todos e todas nós que estamos aqui, que se você está aqui nessa manhã, e você precisa de energia e esperança para a sua vida, eu ouso, no nome de Jesus, botar a mão no meu coração e levantar isso para você também. Que haja esperança na nossa vida. Que a gente não perca a certeza de que, por mais que estejamos vivendo a sexta e o sábado, o domingo da ressurreição é sempre uma possibilidade no horizonte. Eu queria, divórcios, em que pese que as situações onde eles precisam acontecer, divórcios são sempre coisas muito doloridas e destruidoras. Eu digo isso porque eu quero ministrar a todos e quaisquer relacionamentos que eu puder chegar com essa palavra, a que onde haja ou tenha havido morte dos afetos, que a ressurreição ressuscite afetos, que ela faça afetos ressuscitar, admiração ressuscitar, que onde tenha se perdido paz, que haja paz, que onde tenha se perdido vida, que haja vida, que o poder enorme da ressurreição, como um princípio da existência, vá moldando a minha e a tua vida todos os dias. E tem mais uma última coisa que eu queria dizer para mim e para você, e eu queria que a gente saísse daqui com tudo isso no coração. Tem uma coisa maravilhosa na fala do Cristo ressurreto, e que para mim é a coisa mais importante, que é a seguinte: ele diz, eis, depois de ter ressuscitado, ele diz, eis que eu estarei com vocês até o final. Eis que eu estarei com vocês. Gente, sabe como é que eu alimento meu coração com essa palavra? Eu alimento assim. Ela não me joga para um futuro, nem ela me joga para o passado. Ela me joga para o aqui e para o agora. Eis que eu estou com vocês, aqui e agora. E o passado é um tempo que se foi, e o futuro é um tempo que virá.
E o presente, eu estou aqui com vocês. É como se ele dissesse para a gente: vocês não precisam nem de futuro, nem de passado, porque eu estou aqui no presente com vocês. Há dias que a gente sente isso, há dias que a gente não sente isso. Lembra que tem sábado de silêncio? Mas eu queria terminar essa reflexão e diria essa série de mensagens que a gente começou no início do ano até agora. Eu queria terminar convidando você a fechar os teus olhos por um instante. Fechar os olhos não é uma coisa mágica. É simplesmente uma maneira da gente diminuir os estímulos. Quando fechamos os nossos olhos, a gente tem mais capacidade de concentração. Mas eu quero te pedir mais. Queria te pedir que você colocasse as suas duas mãos sobre o seu coração. Sim, esse músculo tão vital para o nosso corpo, que recebe e bombeia sangue e nos mantém vivos e vivas. Como ao longo de todos esses anos eu tenho dito, coração no imaginário bíblico é o lugar de onde nascem os nossos desejos, a nossa vontade, o nosso querer. Quem chega ao nosso coração, quem domina o nosso coração, domina a nossa vida, domina a nossa existência. Os sentimentos, as ideias que se instalam no nosso coração, as palavras que se instalam no nosso coração, elas serão determinantes na nossa existência. E caminhando esses meses todos com a vida de Jesus, eu queria que, com as mãos postas sobre o nosso coração, eu queria que essa presença do Cristo vivo, esse poder da ressurreição, essa força que nos faz ressignificar as sentenças, os fracassos, a própria morte, que esse poder esteja no nosso coração. E mais do que isso, transpire, saia pelos poros, de maneira que a gente seja agentes desta ressurreição igualmente. Seja assim. A sexta ainda vai vir e virá tantas vezes. O sábado também. Mas não se esqueça que o domingo é a possibilidade de Deus, é a realidade de Deus, é a última palavra de Deus. Não é uma sentença. É a realidade de um Deus que se reinventa, se reconstrói, se refaz. Que seja assim, meu querido e minha querida. Amém? Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Deus abençoe.